O sol da manhã de São Paulo filtrava pelas janelas altas do salão de festas, pintando o piso de mármore com tons dourados. Ana observava tudo da varanda do segundo andar, uma xícara de café fumegante na mão. Aos 38 anos, ela havia construído aquilo do zero. O Espaço Encanto, um dos venues mais procurados da cidade para casamentos e eventos. Não era só um negócio, era sua vida, seu orgulho. Cada detalhe, das flores importadas aos lustres de cristal, carregava sua assinatura. E no centro de tudo estava Pedro, seu marido há 10 anos, o homem que a apoiara nos dias mais duros, quando o banco ameaçava fechar as portas. Mas, ultimamente, algo estava errado. Pedro chegava tarde do escritório, alegando reuniões intermináveis com clientes. Seus beijos eram mais mecânicos, como se ele estivesse em outro lugar. Ana tentava ignorar, atribuindo ao estresse do trabalho dele como contador. É só uma fase, repetia para si mesma, enquanto organizava a agenda lotada do mês. Hoje, porém, o dia prometia ser agitado. Uma noiva ansiosa para uma degustação de menu e depois uma vistoria final para um casamento marcado para o fim de semana. Ela desceu as escadas em espiral, o som de seus saltos ecoando no salão vazio. O ar cheirava a jasmim fresco, cortesia da florista que chegara cedo. No balcão da recepção, sua assistente, Carla, já digitava no computador, o rosto iluminado pela tela. Bom dia, Ana. A noiva do ensaio de sábado ligou cedo, confirmando o horário. E olha isso aqui, disse Carla girando o monitor. Uma reserva de última hora para amanhã à noite. Um casamento pequeno, só 20 convidados. Pagaram adiantado, em dinheiro. Ana franziu a testa, aproximando-se. O formulário era preenchido à mão, com uma caligrafia elegante, mas ilegível em partes. Nome do noivo. Não constava. Noiva. Maria Algo. Endereço. Uma rua genérica no Morumbi. Estranho. Quem atendeu isso? Foi a noite passada, durante o turno do segurança. Ele disse que um casal veio pessoalmente, insistindo em sigilo total. Sem fotos, sem divulgação. Pagaram o dobro para fechar o salão inteiro. Ana sentiu um arrepio, mas balançou a cabeça. Tudo bem, desde que paguem. Prepara o contrato e avisa o pessoal da cozinha. Nada de erros. O dia correu em um turbilhão. A degustação foi um sucesso. A noiva, uma jovem executiva chamada Sofia, elogiou o risoto de parmesão com trufas, e Ana sentiu aquela faísca de satisfação que sempre a motivava. Mas, no fundo, a mente divagava para Pedro. Na noite anterior, ele mal tocara no jantar, respondendo mensagens no celular com um sorriso distraído. Trabalho, murmurara quando ela perguntara. Ana havia se deitado sozinha, o lado da cama dele frio como o ar-condicionado. À tarde, enquanto supervisionava a arrumação do jardim externo, com suas fontes borbulhantes e pérgolas cobertas de era, o telefone tocou. Era o número da empresa de Pedro. Senhora Ana, aqui é o Marcos do RH. Desculpe incomodar, mas o senhor Pedro pediu para avisar que não volta hoje. Viagem de emergência para o interior. Ana apertou o aparelho, o coração acelerando. Viagem. Ele não mencionou nada. Silêncio do outro lado. Tudo bem, obrigado. Desligou e ligou para o celular dele. Caixa postal. Uma raiva surda subiu pelo peito. 10 anos de casamento. E agora isso. Ela respirou fundo, forçando a calma. Tinha um negócio para gerenciar. O entardecer trouxe uma garoa fina, típica de São Paulo, que embaçava as vidraças e tornava o ar úmido e pegajoso. Ana decidiu ficar até mais tarde, revisando as finanças no escritório nos fundos. O espaço era aconchegante, com paredes forradas de fotos de casais felizes, lembretes de que o amor, apesar de tudo, valia a pena. Sentou-se à mesa de mogno, abrindo o laptop, e foi ali, clicando em uma pasta de arquivos recentes, que tudo desmoronou. Uma pasta intitulado Eventos Privados piscava na tela. Curiosa, ela abriu. Dentro, fotos do salão tiradas na noite anterior. O mesmo salão que ela supervisionava todos os dias. Mas agora, decorado de forma minimalista, velas brancas, flores vermelhas, um altar improvisado no centro. E no meio da imagem borrada, tirada por um celular provavelmente, 2 figuras de costas.
Um homem de terno escuro, alto, ombros largos. Ao lado, uma mulher de vestido branco, véu curto. Ana congelou. Aumentou a imagem, o zoom tremendo em suas mãos. O homem virou o rosto ligeiramente para a câmera e lá estava, o perfil inconfundível de Pedro. Seu Pedro, com o mesmo corte de cabelo que ela ajudara a escolher no barbeiro mês passado. O estômago revirou. Não pode ser, sussurrou para o vazio do escritório. Folheou mais fotos. Um padre idoso, anéis trocados às pressas, risos abafados. A data no arquivo, ontem à noite. O mesmo dia da reserva de última hora. Lágrimas quentes escorreram pelo rosto dela, mas Ana as enxugou com raiva. Correu para o armário de arquivos físicos, revirando papéis. Ali estava o contrato rabiscado. Casamento civil sigiloso. Noivos. Pedro Almeida e Maria Lopes. Maria, a secretária de Pedro. Aquela que ele mencionava em conversas casuais, com voz neutra demais. O mundo girava. Ana era a dona do lugar. O lugar onde seu marido havia casado com a amante, usando o dinheiro dela, o espaço dela, a confiança dela. Como ele ousara? A garoa lá fora se intensificava, batendo contra as janelas como um tambor de guerra. Ela pegou o telefone, os dedos trêmulos. Ligaria para ele. Confrontaria, ou esperaria, como uma armadilha pronta para se fechar. No jardim, as luzes do entardecer acendiam automaticamente, iluminando o caminho que levava ao altar principal. Ana saiu para o ar úmido, o coração partido em pedaços afiados. Cada passo ecoava a traição. Pedro havia transformado seu sonho em palco de sua mentira. Mas ela não era vítima. Não ainda. Amanhã, o casamento pequeno seria dela para desvendar. E pela primeira vez em anos, Ana sentiu uma determinação feroz crescer no peito, misturada à dor lancinante. Isso não acabaria assim. A noite caíra sobre São Paulo como um manto pesado, a garoa transformando-se em chuva miúda que escorria pelas ruas movimentadas do bairro de Pinheiros. Ana dirigiu para casa com as mãos firmes no volante do seu Audi, mas o peito apertado, como se uma corda invisível o esmagasse. O trânsito da Marginal Pinheiros era um caos habitual, buzinas ecoando como lamentos, mas ela mal notava. Sua mente repetia as imagens das fotos. Pedro, de terno impecável, trocando votos com Maria no salão que ela construíra com suor e noites insones. Como ele pudera. 10 anos de cumplicidade, de planos compartilhados, reduzidos a uma farsa noturna. Chegou ao apartamento nos Jardins por volta das 9. O prédio elegante com portaria 24 horas e garagem subterrânea que ecoava seus passos solitários. Subiu no elevador, o espelho refletindo um rosto pálido, olhos inchados que ela tentara disfarçar com maquiagem rápida. A chave girou na fechadura com um clique seco e o silêncio a recebeu. Pedro não estava. Viagem de emergência, ecoou a mentira na cabeça dela. Deixou a bolsa na mesa da sala, iluminada por uma lâmpada fraca, e foi direto para o quarto. A cama king size, com lençóis de algodão egípcio que eles escolheram juntos em uma viagem a Nova York, agora parecia um campo minado. Sentou-se na beirada, pegando o celular. 10 chamadas perdidas para ele, nenhuma resposta. Em vez de ligar de novo, abriu o WhatsApp. Mensagens antigas piscavam. Te amo, Ana. Você é minha rocha. De meses atrás. E agora? Bloqueou a tela, sentindo o estômago revirar. Precisava de ar. Abriu a janela, o som da chuva misturando-se ao burburinho distante da Avenida Paulista. Lá embaixo, pedestres corriam com guarda-chuvas, vidas alheias à sua implodindo. O telefone vibrou na mão dela. Não Pedro, mas Carla. Oi, chefe. Tudo certo com a reserva de amanhã? O pessoal da cozinha perguntou se é menu vegano ou algo especial. Ana hesitou, a voz rouca quando respondeu. Normal, Carla. Mas, você sabe de algo sobre essa reserva? O casal que veio ontem? Do outro lado, Carla pausou. O barulho de teclas ao fundo. Só o que o segurança contou. Eles pareciam nervosos. Queriam privacidade total. A mulher era loira, elegante, tipo executiva. O homem, alto, de terno. Por quê? Algum problema? Ana engoliu em seco, imaginando a cena.
Não, só curiosidade. Amanhã eu cuido pessoalmente. Descanse. Desligou, o peso da descoberta a ancorando no lugar. Não contaria ainda, não sem provas concretas. Mas a raiva fervia, misturada a uma tristeza profunda que a fazia questionar tudo. Os jantares românticos no terraço do Espaço Encanto, as viagens para a praia em Ubatuba, onde ele a pedira em casamento de novo, só por diversão. Tudo ilusão. A porta da frente se abriu por volta da meia-noite, o cheiro de chuva e cigarro impregnando o ar. Pedro entrou sacudindo o casaco molhado no hall. Ana, cheguei. Sua voz era casual, como se nada tivesse mudado. Ela se levantou do sofá onde adormecera por exaustão, o coração martelando. Viagem de emergência, hein? Disse ela, cruzando os braços, a voz baixa mas afiada como uma lâmina. Pedro parou na entrada da sala, o rosto molhado pela chuva. Olhos castanhos que outrora a derretiam agora evasivos. Sim, um cliente em Campinas. Problemas com a contabilidade. Por quê? Você parece cansada. Ele se aproximou, tentando um beijo na testa, mas ela recuou. Cansada? Ou é só o estresse do trabalho que te mantém longe? Ana o encarou, procurando sinais na postura dele, os ombros tensos, o olhar que fugia para o chão. Ontem à noite, Pedro, onde você estava de verdade? Ele piscou surpreso, mas se recompôs rápido. No escritório, terminando relatórios. Você sabe como é. Mentira, ela via agora clara como o neon da rua lá fora. Reserva no Espaço Encanto, casamento sigiloso, Pedro Almeida e Maria Lopes. As palavras saíram como veneno e o rosto dele empalideceu, o copo de água que pegara na cozinha tremendo em sua mão. Ana, o que você... Como soube? Ele largou o copo na mesa, água espirrando. Não é o que pensa, foi. Uma brincadeira. Um favor para um amigo. Brincadeira com anéis e um padre? Ela riu, amargo, lágrimas brotando. Eu vi as fotos, Pedro, no salão que eu criei, usando meu espaço, meu dinheiro, para casar com a sua secretária. Como pôde me trair assim? Ele se sentou no sofá, as mãos no rosto, o corpo curvado como um homem derrotado. Maria e eu. Aconteceu há meses. Eu não planejava, mas o amor mudou. Queria te contar, mas não conseguia. O casamento foi impulsivo, só para selar. Não significa que nosso acaba. Nosso, você já acabou com ele! Ana gritou, a voz ecoando no apartamento. A chuva intensificou, trovões distantes rumbeando como sua fúria. Eu construí tudo, Pedro. O espaço, nossa vida. E você transforma em palco da sua traição. Amanhã tem outro evento. Acha que vou deixar quieto? Ele ergueu os olhos, suplicante. Por favor, Ana, pense nas aparências. No negócio, se isso vazar, destrói tudo. Destrói? Você já destruiu! Ela se afastou, pegando as chaves do carro. Vou para o espaço, não me siga. Saiu batendo a porta, o elevador descendo como um abismo. No Espaço Encanto, as luzes de segurança piscavam no jardim encharcado, a chuva batendo nas folhas de era. Ana trancou-se no escritório, o laptop aberto nas fotos novamente. Cada clique era uma ferida aberta, mas ali, sozinha, uma faísca de força surgiu. Ligou para Carla, a voz firme apesar do tremor. Amanhã cancele tudo menos o essencial. E chame o advogado. Preciso de conselhos. Carla, do outro lado, preocupada. Ana, o que houve? Você soa. Destruída. Traída. Mas vou sobreviver. Ajude-me a preparar o salão para amanhã. Não como vítima, mas como dona. Desligou, olhando pela janela para a cidade que nunca dormia. São Paulo, com suas luzes borradas pela chuva, era testemunha de sua dor e de sua resiliência crescente. Pedro pensara que ela era frágil, mas Ana era o aço por trás do glamour. Amanhã o confronto final, e ela ditaria as regras. Enquanto a noite avançava, Ana revisava contratos, anotações mentais de como expor a verdade sem ruir o império que construíra. A dor era lancinante, mas misturava-se a uma determinação que a impulsionava. Pela primeira vez, via o apoio de Carla como âncora, não mais sozinha nessa batalha. O sol nascente traria respostas,
e ela estaria pronta para lutar pelo que era seu. O sol da manhã seguinte irrompeu sobre São Paulo com uma claridade impiedosa, dissipando os resquícios da chuva noturna e revelando poças espelhadas nas calçadas do bairro de Pinheiros. Ana acordara cedo no sofá do escritório do Espaço Encanto, o corpo dolorido de uma noite mal dormida, mas a mente afiada como uma tesoura. O ar ainda carregava umidade, misturando-se ao cheiro de terra molhada que subia do jardim. Ela se levantou, alongando os ombros tensos, e olhou para o espelho improvisado na parede. Olheiras profundas, mas um brilho de resolução nos olhos castanhos. Não era mais a mulher traída, era a dona do lugar, e hoje usaria isso a seu favor. Carla chegou pontualmente às 7, carregando 2 xícaras de café de uma padaria próxima, o vapor subindo como uma oferta de paz. Sua expressão era uma mistura de preocupação e lealdade inabalável. Anos trabalhando juntas haviam forjado um laço que ia além do profissional. Bom dia, Ana. Trouxe o seu favorito com leite de aveia. E o advogado mandou um e-mail. Ele chega às 10 para revisar os contratos. Quer que eu prepare o salão como de costume? Ana aceitou o café, o calor reconfortante nas mãos frias. Não como de costume, Carla. Hoje é diferente. Essa reserva é pessoal. O noivo é o Pedro. Ele casou com a amante aqui ontem à noite, usando o nosso espaço como se fosse dele. As palavras saíram baixas, mas firmes, e Carla arregalou os olhos. A xícara parando a meio caminho da boca. Meu Deus, Ana! Como? Por quê? Carla se sentou na cadeira ao lado, o rosto corando de indignação. Eu vi o formulário, mas nunca imaginei. Aquele canalha! O que você vai fazer? Denunciar? Chamar a polícia? Ana balançou a cabeça, olhando pela janela para o jardim onde gotas ainda pendiam das eras. Não polícia ainda. Quero que ele sinta o peso disso tudo. Prepare o salão. Flores vermelhas, velas, o altar completo. Mas adicione câmeras extras, discretas, e chame o padre que atendeu ontem. Diga que é para uma confirmação de detalhes. Se Maria aparecer, eu cuido. Sua voz tremia levemente no final, a dor ainda fresca como uma ferida aberta, mas Carla assentiu, erguendo-se com energia renovada. Tudo bem, chefe. Você não está sozinha nisso. Eu cuido da cozinha e da equipe. Ninguém vai saber de nada até você decidir. Carla saiu apressada, o clique de seus saltos ecoando pelo corredor, deixando Ana sozinha com seus pensamentos. O apoio da assistente era como um bálsamo. Em meio ao caos, Carla representava a estabilidade que Pedro havia destruído. Ana respirou fundo, sentindo o peito se expandir. Isso não era só vingança. Era reafirmar seu controle, seu império. O dia avançou em um ritmo acelerado, o sol escaldante de meio-dia transformando o ar em uma sauna urbana. Equipes de arrumação chegavam e partiam, estendendo tapetes de veludo e ajustando os lustres de cristal que Ana importara da Itália. Ela supervisionava tudo de perto, vestida em um tailleur preto sóbrio, armadura contra a vulnerabilidade. O celular vibrou incessantemente, mensagens de Pedro, suplicantes. Ana, por favor me escute. Foi um erro. Volte para casa. Ela as ignorava, bloqueando o número por fim. Cada notificação era um lembrete da traição, mas também do fogo que a impulsionava. Por volta das 3 da tarde, o advogado, um homem de meia-idade chamado Roberto, com óculos de armação fina, chegou em um táxi amarelo, suando sob o calor. Sentaram-se no escritório, papéis espalhados pela mesa de mogno. Pelo contrato, o espaço é seu, Ana. Essa reserva foi irregular, sem assinatura completa, pagamento em dinheiro. Você pode invalidar tudo, processar por uso indevido, mas pense no escândalo, divórcio, mídia. Pode afetar o negócio. Ana tamborilou os dedos na mesa, o som ritmado como seu pulso acelerado. Eu sei, mas ele usou meu sonho contra mim. Quero expor isso, mas de forma controlada. Grave tudo hoje, se necessário, e prepare os papéis para o divórcio. Roberto assentiu, anotando furiosamente sua presença profissional, ancorando a tempestade emocional dela. Pela primeira vez desde a descoberta, Ana sentiu um vislumbre de alívio. Não estava navegando sozinha nessa escuridão.
O entardecer trouxe uma brisa morna, carregada com o aroma de pão fresco das padarias vizinhas e o ronco distante do trânsito na Avenida Rebouças. O salão estava pronto. Mesas com toalhas de linho branco, centros de rosas vermelhas que ecoavam o buquê das fotos, e o altar iluminado por spots suaves. Carla reapareceu, ajustando uma cortina. Tudo impecável, Ana. Os convidados começam a chegar em meia hora. O padre confirmou. Ele vem, mas perguntou se é um ensaio. Perfeito. Fique por perto. Ana posicionou-se na varanda do segundo andar, o coração martelando como um tambor de samba. Lá embaixo, o jardim reluzia sob o sol poente, fontes borbulhando como risos falsos. Então, eles chegaram. Um carro preto estacionou na entrada privativa, Pedro saindo primeiro, o rosto pálido e tenso em um terno cinza. Ao lado, Maria, loira, elegante em um vestido azul simples, mas com um anel de casamento brilhando no dedo. 20 convidados, como no formulário. Amigos discretos, familiares distantes, todos murmurando cumprimentos educados enquanto entravam. Pedro ergueu os olhos e a viu. Seus olhares se cruzaram como raios. O dele cheio de pânico, o dela de aço frio. Ele sussurrou algo para Maria, que franziu a testa, confusa. Ana desceu as escadas devagar, os saltos ecoando como sentenças. A multidão se calou ao notá-la, o ar carregado de tensão. Boa noite a todos, disse Ana, a voz clara e controlada, ecoando pelo salão. Bem-vindos ao Espaço Encanto. Eu sou Ana, a dona deste lugar. E Pedro? Que surpresa vê-lo aqui de novo. Ele engoliu em seco, aproximando-se com passos hesitantes, Maria a segui-lo como uma sombra incerta. Ana, o que você está fazendo? Isso é loucura. Por favor, vamos conversar em particular. Sua voz era um sussurro rouco, os olhos suplicantes, mas ela ergueu a mão, silenciando-o. Conversar. Depois de usar meu espaço para sua farsa, vocês casaram aqui ontem como ladrões na noite, e agora voltam para... O quê? Celebrar? Os convidados murmuravam, olhares curiosos voltando-se para o casal. Maria corou, tocando o braço de Pedro. Quem é ela? Pedro, explique. Ele gaguejou, o suor perlando a testa. Maria é minha esposa. A primeira. A palavra primeira pairou no ar como uma bomba, e Maria recuou, os olhos marejados de choque. Esposa? Você disse que era solteiro. Ana observava, o peito apertado pela dor, mas uma satisfação amarga crescendo. Carla, de canto de olho, acenava discretamente. As câmeras estavam rolando. Este lugar é meu, Pedro. Cada centavo, cada sonho. Você o profanou. Agora, todos saíam. O evento acaba aqui. A multidão começou a se dispersar, sussurros virando um burburinho enquanto Pedro implorava, de joelhos quase, mas Ana virou as costas, subindo as escadas com a cabeça erguida. No escritório, sozinha por um momento, as lágrimas finalmente vieram. Não de fraqueza, mas de liberação. Carla entrou, abraçando-a. Você foi incrível, Ana. Ele não vai escapar disso. O sol se punha lá fora, tingindo o céu de São Paulo em tons de laranja e roxo. Um crepúsculo que marcava o fim de uma era. Ana enxugou o rosto, sentindo o peso se aliviar. A jornada não acabara, mas pela primeira vez via o caminho à frente. Reconstrução, com aliados como Carla ao lado. Pedro e Maria saíam pelo jardim, figuras pequenas contra o horizonte urbano, enquanto ela fechava a porta, pronta para o amanhecer de uma nova vida. Os dias seguintes se arrastaram como uma névoa densa sobre São Paulo, o ar úmido de outono carregado com o cheiro de asfalto molhado e folhas caídas nas calçadas de pinheiros. Ana acordava cedo no apartamento dos Jardins. Agora um espaço solitário, onde cada canto ecoava memórias indesejadas. O sofá onde discutiram, a cozinha onde Pedro preparava o café da manhã com um beijo distraído. Mas ela não se permitia afundar. Em vez disso, transformava a dor em combustível, revisando contratos à mesa da sala, o laptop aberto como uma arma afiada. O divórcio era inevitável, e Roberto, o advogado, havia sido claro. Com as provas das câmeras e o contrato irregular,
Pedro não tinha como escapar sem pagar caro, não só financeiramente, mas em reputação. Ana sentia um aperto no peito toda vez que pensava nele, mas era um aperto que endurecia sua determinação, como o concreto das avenidas paulistanas que resistiam a tempestades. Carla se tornara indispensável, aparecendo diariamente com lanches da padaria da esquina, pães de queijo quentinhos e suco de laranja natural, e uma energia que preenchia o vazio. Você precisa comer, Ana. Não adianta ser forte de barriga vazia, dizia ela com aquele sotaque carioca leve que sempre a fazia sorrir, mesmo nos momentos mais sombrios. Juntas, elas gerenciavam o Espaço Encanto, cancelando reservas suspeitas e reforçando protocolos de segurança. O negócio não parou. Na verdade, a notícia do confronto vazara discretamente entre os fornecedores, transformando Ana em uma figura de admiração sussurrada. Ela botou o marido no lugar dele. Comentavam as floristas no mercado municipal, enquanto arrumavam buquês de orquídeas para o próximo evento. Carla organizava tudo: e-mails para clientes fiéis, atualizações nas redes sociais com fotos do salão reluzente, sob o sol fraco de meio-dia. Seu apoio era prático, mas também emocional. Noites em que ficavam até tarde no escritório, bebendo chá de camomila e rindo de anedotas bobas para aliviar a tensão. Uma semana após o confronto, o sol escaldante de novembro irrompeu sem piedade, transformando o asfalto em ondas de calor que subiam das ruas lotadas da Avenida Paulista. Ana dirigiu até o fórum no centro. O trânsito um labirinto de buzinas e motos, zigue-zagueando como formigas irritadas. Vestia um blazer cinza simples, o cabelo preso em um coque prático, sentindo o ar-condicionado do Audi como um respiro em meio ao caos urbano. No tribunal, o ar era abafado, cheirando a papel velho e café ralo da máquina no corredor. Pedro estava lá, sozinho, sem Maria ao lado. Ela havia sumido. Rumores diziam que voltara para o interior, deixando-o lidar com a bagunça. Seu rosto estava mais magro, olheiras profundas sob os olhos castanhos que outrora a encantavam. Quando seus olhares se cruzaram na sala de espera, ele se aproximou hesitante, a voz baixa e rouca. Ana, por favor, podemos resolver isso sem advogados, sem briga. Eu errei feio, mais 10 anos. Não joga fora assim. Ele estendeu a mão como se um toque pudesse consertar o irreparável, mas ela recuou, o coração acelerando com uma mistura de raiva e pena residual. Resolver? Você casou com outra no meu espaço, Pedro. Usou tudo que construímos contra mim. Agora, assine os papéis e suma da minha vida. Sua voz era firme, ecoando no corredor ecoante, e ele baixou a cabeça, os ombros curvados como um homem encolhido pelo peso da cidade que os cercava. O juiz, um homem idoso com óculos grossos, mediou a audiência com eficiência burocrática, divisão de bens, pensão inexistente, já que o Espaço Encanto era 100% dela, e uma cláusula de confidencialidade para evitar escândalos maiores. Pedro assinou com mãos trêmulas, murmurando um desculpa que soou vazio. Ana saiu dali com o peito leve pela primeira vez em semanas, o sol batendo no para-brisa como uma bênção tardia. De volta ao Espaço Encanto, o jardim florescia sob a luz dourada da tarde, as fontes borbulhando com um som reconfortante que abafava o ronco distante do metrô. Carla esperava na recepção, com um sorriso largo e uma pilha de convites para novos eventos. Feito? Ele assinou? Perguntou, os olhos brilhando de curiosidade e alívio. Ana assentiu, deixando-se cair em uma cadeira de couro, o cansaço finalmente a alcançando. Sim, acabou. O espaço é só meu agora, sem sombras. Elas conversaram por horas, Carla compartilhando histórias de sua própria separação anos atrás. Eu chorei rios, mas olha para mim agora, solteira e rainha. E Ana sentiu as barreiras emocionais se dissolverem. O apoio da amiga não era só palavras, era ação, como quando Carla sugeriu uma reforma no salão. Vamos pintar as paredes de um azul suave, algo fresco, para marcar o recomeço. Ana concordou, visualizando o futuro. Eventos lotados, talvez até uma linha de planejamento de casamentos só para mulheres empoderadas. À noite, sozinha no apartamento,
Ana abriu uma garrafa de vinho tinto da Serra Gaúcha, o líquido rubi refletindo as luzes da cidade pela janela. O skyline de São Paulo piscava lá embaixo, prédios altos como sentinelas de sua nova era. Lágrimas vieram, sim, pela perda do sonho que tivera com Pedro, mas eram lágrimas de cura, não de derrota. Ela pensou nos obstáculos superados, a traição que poderia ter destruído o negócio, o medo de ficar sozinha em uma cidade impiedosa, a dúvida sobre sua força. Mas Carla, Roberto, até as equipes fiéis do espaço, todos haviam sido pilares, lembrando-a de que o sucesso não era solitário. Dias viraram semanas, e o Espaço Encanto renasceu. Um casamento lotado encheu o salão no fim de mês, com uma noiva radiante dançando sob os lustres e Ana supervisionando de cima, da varanda, um sorriso genuíno nos lábios. Pedro era passado, um capítulo fechado em meio ao burburinho de risos e taças tilintando. Ela caminhava pelo jardim ao entardecer, o ar fresco carregado de jasmim, sentindo o crescimento pessoal como raízes profundas. Traída, sim, mas não quebrada. Dona do lugar, do seu destino. São Paulo, com sua energia incansável, a impulsionava adiante, para um amanhã onde o amor, o próprio, era o maior troféu.